Hallo Leute, wie geht's euch? Guten Mittwoch. Hoje nós vamos falar sobre Beruf. Isso mesmo, trabalho. Beruf. Para quem acompanhou a aula de ontem, sabe que olhando aí embaixo, o título dessa aula é Beruf e que Beruf é uma palavra masculina, der Beruf, o trabalho, e que o plural de Beruf é die Berufe, os trabalhos. A primeira coisa que nós vamos aprender é como é que eu pergunto para alguém qual que é o trabalho da pessoa. Eu posso perguntar Was machst du von Beruf? Que significa o que você faz de trabalho, se a gente fosse realmente fazer, né? Se a gente fosse realmente traduzir ao pé da letra. Was machst du von Beruf? O que você faz de trabalho. Uma variação disso seria Was machst du beruflich? Beruflich significa a trabalho. Então, o que você faz a trabalho. Então, o que você faz de trabalho ou o que você faz a trabalho. O verbo aí é machen, que significa fazer. Isso perguntado, obviamente, no informal. Se eu quisesse perguntar formalmente, ou seja, para uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu não vou usar o du, eu vou usar o sie. E aí seria Was machen Sie von Beruf ou Was machen Sie beruflich? E como é que eu respondo? Bom, eu vou usar o verbo sein, o verbo ser ou estar, né? Sein, e vou falar Ich bin Lehrerin von Beruf. Eu sou professora de trabalho. Então, essa estrutura é fixa. Ich bin, eu sou. Du bist, ele é. Inclusive, vou fazer em breve uma aula sobre a conjugação do verbo sein, ainda não fiz nenhuma, mas simplesmente ich bin, eu sou, Lehrerin é a profissão, no meu caso, professora de trabalho. Então, fixo. Ich bin Lehrerin von Beruf ou ich bin Ingenieur von Beruf, eu sou engenheiro de trabalho. Então, ich bin, e aí a profissão, e mais von Beruf. Aí, mais um exemplo, agora numa terceira pessoa, né? Se eu quiser perguntar, Was macht dein Mann von Beruf? O que seu marido faz de trabalho? Was macht dein Mann von Beruf? E a resposta pode ser, Mein Mann ist Anwalt von Beruf. Meu marido é advogado de trabalho. Meu marido trabalha de advogado. Mein Mann ist Anwalt von Beruf. Uma outra possibilidade para responder é falar, eu trabalho como, né, advogado, arquiteto. Então aí o exemplo ficou Ich arbeite als Architekt. Eu trabalho, ich arbeite als Architekt, como arquiteto. Poderia ser também ela trabalha como motorista, sie arbeitet als Fahrerin, e assim sucessivamente. Bom, agora, gente, é uma coisa muito importante, porque vocês têm me escrito muito no Instagram e têm me chamado sempre de Lera, né? Lera. Só que o Lera é o masculino. Prestem atenção. Eu tenho, por exemplo, o verbo lehren. Lehren significa ensinar. Lehren. Se eu tirar o EN no final de lehren, sobra leer. L-E-H-R, leer. E aí, se eu tirar esse EN e colocar ER, vai ser quem pratica aquela ação. Então, qualquer verbo que eu tiver, tá? Se eu tirar o EN do verbo, que é a marca, então, do infinitivo, eu tiro o EN do verbo, aquilo que está lá no final é sempre o EN. Eu tiro o EN do verbo e coloco um ER, eu faço quem pratica a ação. Então, por exemplo, lehren é ensinar. Lehrer significa, então, ensinador, né? Quem que é o ensinador? O professor. Fahren significa dirigir. Se eu faço, então, Fahrer, né? Tirei o EN, coloquei o ER, significa aquele que dirige, o dirigidor. Claro que é o motorista. Isso funciona sempre? Isso não funciona sempre, porque nem sempre todas as profissões vão ser formadas dessa forma. Eu tenho, por exemplo, engenharia ou architect. No caso dessas palavras, eu não tenho ER no final.
mas vai ajudar bastante esse R no final, porque muitos casos, né, eu vou simplesmente fazer a profissão trocando o EN do verbo pelo ER, que vai ser o fazedor daquela ação. Muito bem. E por que que eu falei que é importante para mim, como professora, que vocês aprendam isso? Pelo seguinte, quando eu sei a profissão no masculino, para fazer o feminino da profissão, eu vou colocar mais IN. Então, eu coloco IN no final e aquela palavra vira feminina. Olha que legal. Então, se o professor, eu digo der Lehrer, né? O professor, der Lehrer. E como é que eu digo a professora? A professora eu digo die Lehrerin, com IN no final. Die Lehrerin, a professora. E isso vai funcionar praticamente sempre, não 100%, porque não tem língua que tem uma regra 100%, mas vai funcionar muito. Então vamos dar outros exemplos ali. Der Fahrer, que significa o motorista, der Fahrer. E a motorista vai ser die Fahrerin, a motorista. O engenheiro vai ser der Ingenieur. E o feminino vai ser, a engenheira vai ser die Ingenieurin. O arquiteto vai ser der Architekt. E a arquiteta vai ser, então, die Architektin. Der Architekt, die Architektin. E assim sucessivamente, tá? A grande maioria, se você souber a profissão no masculino, basta colocar IN. Vão ter exceções? Sim, claro, vão ter exceções. Quais são as exceções? Por exemplo, eu tenho a palavra Angestellte, Angestellte, que significa funcionário. E funcionário em alemão é igual, né, para as duas pessoas. Então, Angestellte é tanto um homem quanto uma mulher, não vai ter diferença. O que vai diferenciar vai ser o artigo, né? Der Angestellte é o funcionário. Die Angestellte é a funcionária. O que mais que eu vou ter de diferença? Eu vou também ter de diferença o médico. Médico eu digo der Arzt, der Arzt. E o feminino, além de colocar o IN no final, ele vai ganhar um umlaut também lá no A. Então vai ficar die Ärztin. Então, der Arzt, die Ärztin. Outra palavra legal é Hausmann. Hausmann é o dono de casa, né? Graças a deusa, estamos numa sociedade moderna em que de vez em quando também o homem decide não trabalhar e ficar em casa. Então, na Alemanha isso acontece bastante, sociedade bem cabeça aberta. Então, Hausmann significa dono de casa. E aí, a dona de casa vai ser, então, Hausfrau, né? O feminino de Mann vai ser Frau. São aí exemplos, né, que não se encaixam na regra do simplesmente IN no final. O último exemplo que eu quero dar nesse sentido é a palavra Krankenpfleger. Krankenpfleger significa cuidador de doentes. Quem que é o cuidador de doentes? Por que é cuidador? Porque vem do verbo pflegen, que significa cuidar. O Krankenpfleger é o enfermeiro. E o feminino de Krankenpfleger pode ser Krankenpflegerin? Pode, né? Com IN no final vai ser a enfermeira, a cuidadora de doentes. Mas além disso, uma outra palavra para isso é Krankenschwester, que é irmã do doente. Mas por que irmã? Bom, isso vem, né, dos tempos em que as freiras, ou seja, as irmãs, as freiras, é que cuidavam dos pacientes, dos doentes, eram aquelas responsáveis pelos hospitais, e por isso é que isso ficou, né, Krankenschwester. Obviamente, hoje em dia as enfermeiras não são freiras, mas ficou, e até hoje a gente chama as enfermeiras de Krankenschwester. Como não tinha, né, os Krankenbrüder, né, não tinha os irmãos dos enfermeiros, não tinham os padres que cuidavam dos doentes, não dos enfermeiros, dos doentes, então não tinha essa palavra no masculino. E aí a palavra moderna virou Krankenpfleger. Então, de novo, existe sim Krankenpflegerin, mas
O mais comum é chamar de Krankenschwester. Mais um detalhe bônus aqui. As palavras terminadas em ER em alemão, normalmente, também não é 100% das vezes, normalmente o plural delas é igual ao singular, o que vai mudar é só o artigo. Então, por exemplo, o motorista eu falo der Fahrer, e os motoristas vai ser die Fahrer. Ou seja, o singular e o plural é igual, vai mudar só mesmo o artigo. Então, para muitas profissões, você já sabe o plural, né? Que vai ser igual ao singular quando essas profissões forem terminadas em ER. Quando essas profissões forem terminadas em IN, ou seja, quando forem femininas, por exemplo, die Fahrerin, aí o plural é sempre mais NEN. Isso também é sempre assim, então facilita bem. Você sabe o plural agora de todas as palavras terminadas em in. Então, o plural de a motorista de Fahrerin é die Fahrerinnen. O plural, por exemplo, da palavra Lehrerin, a professora, vai ser die Lehrerinnen, as professoras. O plural da palavra Freundin, que significa a namorada ou a amiga, vai ser die Freundinnen, e assim sucessivamente. Claro, como eu disse, essa regra aí dos plurais vai funcionar para aquelas palavras terminadas em ER no masculino, que vão ter o plural igual, e o IN no feminino, que vão ter plural NEN. Mas a gente tem aquelas profissões que não terminam com ER, como eu acabei de explicar, por exemplo, o caso do der Arzt ou o caso der Architekt. Nesse caso, aí, voltamos àquela situação dos plurais muito doidos, dos plurais sempre arbitrários, que a gente tem que decorar um por um, e por isso dei esse exemplo. O plural de der Arzt é die Ärzte, e o plural de der Architekt é die Architektin. Ok, für heute ist es alles. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado, que você tenha finalmente aprendido. E não se esqueça, quando você for falar comigo lá no Instagram e quiser me chamar de professora, eu não sou Lehrer, eu sou Lehrerin. Isso mesmo. Tschüss!